Olá, eu sou a Carol Alvarez e esse é o Histórias da Bola com o nosso querido João Carlos de Freitas. Seja bem-vindo, João, mais uma vez. Ô, Carol, mais uma vez, né? Já estamos craque nisso. Já estamos ficando craque. E hoje a gente vai trazer uma história do futebol internacional. Um craque que cometeu uma falha dolorosa, digamos assim, e depois foi testado, é isso? Pois é. Essas histórias que são comuns, a famosa batida de pênalti pelo craque, né? Se você for levantar, é curioso isso. Os grandes craques, de repente, perderam pênaltis assim, em momentos decisivos. O Messi perdeu um dia desses aqui na Copa América contra o Chile. Foi lá e bateu lá nas nuvens, né? Puxa vida, quem é que não se lembra do Zico? Meu Deus do céu, eu tenho até a data, um dia doloroso, dia 21 de junho de 1986. Que tristeza. Dor, né? Né? E a gente, nossa, um timaço, Careca jogando, que estava jogando, né? Quando jogamos contra a França. Jogamos contra a França, foi nas quartas, né? Nas quartas de final, saímos nas quartas, né? E o jogo empatado, né? Tava 1-1, o Careca abriu a contagem pra gente, o Platini empatou para a França, e aí entra o Zico, né? O Zico naquela Copa ele só entrava no segundo tempo, porque ele estava com o joelho, nossa, em recuperação, era doído, né? Até olhar o Zico era doído. Aí ele entra e ele dá o passe, olha só que como futebol é irônico. Ele dá o passe para o Branco entra, dribla o goleiro da França, sofre o pênalti e quem vai bater, né? Isso aí você lembra, né, Carol? Lembro. Eu acho que todo brasileiro tem essa data e o Zico acaba que não faz, né? O jogo ficou 1-1, depois nós fomos para os penais, aí o Sócrates perdeu, né? O grande Sócrates perdeu. Enfim, eu vi o Pelé perder pênalti. Eu vi aqui em Campinas, no campo do Guarani, 1964, uma partida que o Guarani ganhou de 5-1, deu um show de bola no Santos. O Guarani tinha uma linha espetacular, Joãozinho, Nelsinho, eram os meninos, Joãozinho, Nelsinho, Babá, Américo e Carlinhos. E o Santos desceu aqui, né, veio do Japão, de uma excursão, desceu aqui em Viracopos, que desceu o jogo foi numa quarta-feira, dia 18 de novembro de 64. Ele desceu no Viracopos, à tarde e à noite foi jogar com o Guarani. Ele levou um vareio da molecada e teve um pênalti a favor do Santos. O Pelé foi bater, o Sidney, que era o goleiro, defendeu. E aí tem histórias inúmeras onde o craque, né, falou, pô, quem é que vai bater? É o craque do time. Ele acaba perdendo. Tem a história do Raí contra o Dida, né? O Raí acho que bateu 3 pênaltis, o Dida defendeu os 3. Tá cheio. Aquele momento, né? Vai, se consagra. Se consagra, né? e aquele momento ele acaba que não funciona. O Rivelino, né, que foi também um dos maiores que nós tivemos, ele nunca bateu um pênalti, né? Craque daquele jeito. Não, pênalti eu não bato. Agora há pouco aqui a gente estava lembrando a história do Guarani contra o Palmeiras. E o Doni, que estava lembrando, aliás, o Doni sempre lembra histórias boas do Guarani, né? Sempre. Por razões óbvias, não é mesmo? E o Doni lembrou uma história do próprio Escurinho, né? Que nós outro dia fizemos um episódio sobre o Escurinho. Naquela decisão, ele é que foi defender, porque o Leão foi expulso naquela jogada com o Careca. E aí o Palmeiras colocou o Escurinho grandão para defender e o Zenon vai bater. E o Zenon treme, né? Fala assim, Mauro, bate você, Mauro, bate você. O Mauro falou, eu não. O goleiro está muito grande aqui, bate você. Mas o Zenon acertou. O Guarani ganhou de 1-0. Mas é comum você assistir os grandes craques na parte de penalidade, de repente irem lá e não conseguirem converter. Bom, 94, claro, o mundo inteiro lembra também, né? Ali era assim, né? Quase que era um duelo entre o Roberto Baggio e o Romário. Eles eram 2 dos maiores jogadores do mundo, né? Eles eram jogadores assim reconhecidos internacionalmente como disputavam assim a bola de ouro. E o Baggio ele vinha lesionado, né? Ele fez uma partida anterior contra a Polônia e
ele lesionou o joelho, né? Ele não estava 100%. Mas era final. Naquela final, inclusive, o Franco Baresi, um fato curioso. O Baresi jogou a primeira partida da Copa de 94, na estreia, e ele sentiu o joelho. Ele fez uma artroscopia. Olha só como já a medicina esportiva já estava adiantada. Ele fez uma artroscopia de extração de menisco e voltou no último jogo. Né? Você vê que contra o Brasil ele volta e ele também perde o pênalti. Franco Baresi, ele também perde o pênalti. Pouca gente se lembra. Mas voltou e jogou bem, né? Para mim, Baresi foi um dos maiores líberos que eu vi jogar. Lindo ver o Baresi jogar. E é curioso porque naquela partida, o mundo inteiro também se lembra disso. Quem é que não se lembra, né? Quando as equipes vão entrar em campo, as duas perfiladas, o olhar do Baggio, né? Aquele olhar assim, né, no Romário, né? E o Romário não viu aquilo. Era uma coisa super marcante. Concentrada, marcante. É, uma coisa emblemática, né? Porque e ele olhava. Ali você fica. O que a gente faz quando a gente vê aquela cena? A gente fica tentando conversar, falando o que ele está falando, né? O que está correndo na cabeça do Baggio, olhando o Romário, né? Mas depois o Romário veio a comentar mais tarde que eles conversaram tal, e ele falou que era um olhar realmente de admiração. Né? Falou, pô, e o Baggio, hein? O Baggio olhava para o Romário assim, encantado, né? Pô, tô na frente de um dos maiores do mundo. Porque os jogadores têm isso, né? Tem, lógico. Tem jogador que admira o outro, né? Tem jogador que entra em campo, ele quer pedir autógrafo para um outro que é ídolo e tal. E aquele olhar dele assim foi um olhar penetrante, um olhar assim de reflexão. E ele sabia, né, que ali ele ia enfrentar o melhor jogador do mundo. O jogo correu, o Baggio jogou bem, né? Não jogou aquilo que ele era capaz, até pela situação dele. Mas a Itália não jogou mal, não. A Itália teve chance até de fazer o gol, né? O Taffarel que pegou uma bola. O Romário perde gol, essa coisa que a gente está falando assim, mas o craque, o Romário perdeu gol na cara, né? Poderia ter feito e a gente não iria passar lá pela angústia dos penais, né? Essas coisas que só o futebol, né? Só a gente que acompanha mesmo que fala, caramba, como é que pode? Bom, aí vai para a cobrança de pênaltis, né? E na seleção brasileira, é curioso também, tem muita gente que tinha medo de bater, o Romário era um deles, tinha medo de bater o pênalti. O Dunga não gostava de bater pênalti. Não dá nem para imaginar o Romário sentindo medo de bater um pênalti. Isso mesmo, porque, né, a gente sempre aprendeu a consumir o Romário como um herói, né? Não tem medo de nada, né? Um herói, um cara destemido. Irreverente. Irreverente, exato. Né? A gente não consegue associar o Romário a um medo, nunca. E confiante sempre, né? Confiante, Romário sempre tudo teve uma autoconfiança. Vou fazer o gol, tal, né? Prometi, fazia. Então ele mesmo confessa que ele foi tremendo, né? Mas ele faz o gol. Eu não sei se vocês se lembram da batida, não sei se vocês se lembram. A bola dele bate na trave. Na trave entra. E entra, mas ele fez o gol. Tá bom, né? O jogo estava correndo. E o Bebeto, ele era tido como o grande cobrador de pênalti da seleção brasileira. Ele também diz assim que ele estava com medo, né? Ele seria o último cobrador. Afinal, era uma final de Copa do Mundo, né? Com 90 mil pessoas ali, né, no Rose Bowl, né? Era um negócio extraordinário. E ele confessa, o Bebeto, não, eu também fiquei com medo. Sorte que eu não precisei bater, né? Então ele não bateu. Aí vai o Baggio, né? Quando o Baggio bateu, porque era assim, se o Baggio fizesse, o Brasil teria a chance de, com o Bebeto, passar e ganhar. Mas se o Baggio não fizesse, como não fez, a gente seria campeão ali, né? E quando o Baggio toma posição assim, a gente imaginava um monte de coisa, mas eu duvido que alguém pudesse imaginar que ele ia chutar a bola onde chutou. Tão longe. Né? Um craque como ele, assim, consagrado. E aconteceu, né? Aconteceu que ele chutou, aí vem aquela festa da televisão brasileira com o Galvão Bueno, o Pelé que estava lá, da Arnaldo, né? Que eles vibravam, tal. Aquilo também correu o mundo, né? Aquela imagem correu o mundo. Aquela imagem é marcante. Icônica. É icônica, né?
E aí tudo bem. E o Baggio é curioso, né? Que ele erra o pênalti e abaixa a cabeça, né? Acho que ele fica ali, depois as câmeras se dispersaram, mas deve ter ficado ali 1 minuto, assim, né? Prostrado, né? Fala, caramba, o que eu fiz, né? Imagina a frustração dele. Né? E pra gente também, né? Para nós que gostamos de futebol, no fundo a gente também não queria. Foi legal, mas a gente não queria, né? Porque o título veio pra gente, né? Mas veio. a gente Poderia gosta. vir de outra forma. A gente gosta de um futebol mais bonito. A gente não quer ver um craque nessa situação. Aconteceu o que aconteceu com o Baggio. Mas tudo bem, aconteceu, tá bom. Aí o tempo passou e tal. E eu tinha muita mania naquela época de ver TV de outro país. E tinha um programa na TV italiana, na Rai. Era uma entrevista, né? Eles faziam semanal. Eu não me lembro o nome do apresentador, mas era um programa marcante, que sempre ia um craque nessa entrevista, craque de futebol, e ali falavam de tudo e tal. E depois de um mês passar a Copa, claro, o Baggio foi convidado, e ele, claro que foi falar sobre tantas coisas, mas principalmente sobre a Copa do Mundo, onde ele perdeu o pênalti. E aí ele explicou aquelas coisas, né? Realmente aconteceu, chutei mal, foi assim. Pondera que ele não estava bem fisicamente, porque tinha se lesionado um jogo antes. E a conversa fluiu. É uma entrevista muito legal. Ele elogiou muito a seleção brasileira, ele elogiou muito o Romário naquele dia, né? Ele foi um gentleman, né? Um cara assim que deu gosto de ver. Tanto que ele veio depois a São Paulo, veio passear aqui em São Paulo, ele foi carregado, ele foi idolatrado, né? Era um atleta muito respeitado. Respeitado, né? Todo mundo gostava dele, a própria postura, a educação dele. Para nós, ele sempre foi assim uma pessoa do coração. O perdão do trocadilho também, né? Uma pessoa que deu o título pra gente, Exatamente. Mas era um atleta querido. Aqui, a gente gosta dele, né? E aí, Carol, nesse programa, no final, o apresentador chama o Baggio e fala para ele assim, vamos fazer o seguinte, você colocou uma cesta de basquete e deu 11 jardas, né, que é a distância do pênalti. Falou, Baggio, vamos ver agora, você não tem 90 mil pessoas aqui, né, te assistindo, mas você tem uma cesta que só cabe a bola. Você tem 11 jardas. Eu quero ver quantas bolas você vai chutar na cesta e você vai conseguir encaçapar, vai conseguir fazer. Ele deu 10 bolas para o Baggio chutar. Você vai chutar 10 bolas e das 10 bolas eu quero ver quantas bolas você vai acertar. E aí fizeram toda a mise-en-scène lá no programa da televisão, né? Ele ficou àquela distância e tal. E aí eles tocavam aquelas músicas de suspense, papapá. Aí o Baggio foi batendo. Bateu uma, bateu duas, acertou. Agora eu pergunto a você, né? De 10 bolas que o Baggio tinha para chutar, para chutar dentro da cesta, de 10, quantas que você acha que ele acertou, Carol? Vamos fazer um mistério aqui. Você aí que está assistindo a gente, conhece essa história? Tem palpite? Quantas bolas o Baggio acertou? Eu vou arriscar. Vamos ver se as você 10. Ele acertou as 10? As 10. Pois ele acertou as 10 bolas. Ele acertou as 10 bolas. E naquele dia, né, dia 17 de julho de 1994, ele não conseguiu acertar em 7 metros e 32 por 2,44, né? Mas aquele dia ele acertou as 10. Aí foi lindo, né? Porque acabou o programa, o pessoal terminou com uma música, todo mundo abraçou ele e tal. E eu também em casa, assim, eu estava sozinho, falei assim, meu Deus do céu, que ironia do destino, né? O que não faz uma Copa do Mundo, 90 mil pessoas, não é mesmo? E a responsabilidade que você tem de bater um pênalti. A circunstância, ela muda muita coisa, né? Cabeça. É cabeça, com certeza. Genial. João, mais uma vez, muito obrigada por mais uma resenha do futebol aqui. Quem gosta de futebol adora esse tipo de história. E se você quer rever essa história ou quer acompanhar as outras, é só acessar o nosso canal no YouTube
ou as colunas do João no nosso site www.diariocampineiro.com.br. Até a próxima!